Bom, foi me dada a difícil missão de mostrar para vocês como que funciona a nossa medicina aqui na UFSCar, tá? Como a Brenda já disse, eu sou aluno do terceiro ano da medicina, então chegando agora mais ou menos na metade do curso, e vou falar um pouquinho de como que é a rotina, como que funciona, quais são as atividades que a gente faz normalmente, certo? Bom, primeira coisa, para a gente falar de medicina UFSCar, a gente tem que falar de metodologia ativa. Ah, mas o que é uma metodologia ativa? A metodologia ativa nada mais é do que ela tem o aluno como o centro do aprendizado. O aluno é o foco. O aluno vai ser a fonte do conhecimento e do processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, essa frasezinha, processo de ensino-aprendizagem, é uma coisa que vocês vão ouvir bastante por aqui. Dito isso, o professor, nas metodologias ativas, ele tem basicamente o papel de mediador. Então, não é o professor que vai apresentar o conhecimento, certo? Ele vai servir como um mediador ali, ele vai lapidar o conhecimento trazido pelo aluno para que ele alcance o objetivo de aprendizado naquele tema específico, certo? E na UFSCar a gente usa a metodologia ativa, que é conhecida como espiral construtivista, né? Tem alguns outros exemplos que eu coloquei aí, como PBL, sala de aula invertida, mas o que a UFSCar segue, na verdade, é o da espiral construtivista. Então, basicamente, aqui tem um esqueminha do que seria a metodologia ativa, comparado com a metodologia tradicional. Alguns lugares tem a metodologia mista, mas a nossa medicina UFSCar, ela é uma metodologia totalmente ativa, certo? Mas vocês devem estar se perguntando, tá, espiral construtivista, você falou, mas não entendi nada, o que você quer dizer com isso? Peraí, que agora que eu vi que não está passando os slides. Incrível. Desculpa, gente. Vamos lá. Agora tá certo? Tá passando os slides? Não tô vendo. Tá, eu vou passando por aqui mesmo. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Aqui o que eu falei das metodologias ativas, certo? E aqui o esquema que eu tinha falado de a nossa medicina UFSCar, ela tá inserida totalmente dentro das metodologias ativas. Ok. Mas o que é a espiral construtivista? Basicamente, ela é um método de ensino que se divide em dois principais momentos. O primeiro momento, que seria o que a gente chama de síntese provisória, e a nova síntese. Na síntese provisória, basicamente, os conhecimentos prévios vão ser apresentados sobre determinado tema, e aí, nisso, são feitas reuniões, né, em grupos. Normalmente, os grupos são de até 10 pessoas, e aí todo mundo apresenta e reúne os conhecimentos sobre um determinado tema inicialmente. E nisso o professor, que aqui na UFSCar a gente chama de facilitador, ele organiza essas ideias e deixa todo mundo meio que apresentar as próprias convicções, digamos assim, o que você sabe sobre aquele assunto. E o segundo momento, que é a nova síntese, que é quando você vai ressignificar aquilo que você tinha discutido antes, certo? Então, você vai, nesse meio tempo, entre a síntese provisória e a nova síntese, é o seu tempo de estudo. Isso vai ficar mais claro mais para frente, pode ficar tranquilo. E aí, nesse segundo momento, todo o grupo se reúne e reavalia aquilo que foi apresentado no primeiro encontro. Então, por exemplo, essa ideia que a gente tinha sobre determinado tema, ela estava meio equivocada por causa disso, disso e disso. Ou a gente acertou essa parte por conta disso, disso, disso. Então, basicamente, todas as atividades da UFSCar vão se basear nesses dois momentos de síntese provisória e nova síntese. E vale lembrar que chama espiral construtivista, porque a ideia é que o conhecimento ele se apresente como uma espiral mesmo, ou seja, ele vai e volta em diversos momentos. Então, você começa com esse tema aqui, você começa a ver outros temas, e eventualmente você volta para o primeiro tema que você viu, para você poder revisar aquilo e aprofundar ainda mais o seu conhecimento dentro disso. Um esqueminha muito conhecido, digamos assim, na nossa medicina, é esse aqui da espiral construtivista. Então, provavelmente, em alguma outra palestra, vocês vão acabar vendo esse desenho de novo. Quando vocês vierem para a nossa medicina, vocês vão ver esse desenho de novo, com certeza. Algum professor, algum coordenador vai mostrar ele para vocês, que é o funcionamento da espiral construtivista.
Então, tem os 6 momentos, né? Identificar o problema, que é esses primeiros 3 seriam basicamente na síntese provisória, certo? E o identificar o problema, a formulação de explicações iniciais e a elaboração das questões são feitas na síntese provisória. Como eu falei, os 3 primeiros momentos ali de identificação de problema, formulação de explicação e elaboração de questão é feito na síntese provisória. Toda síntese provisória vai terminar com essa parte de elaborar a questão, que é basicamente o que você não sabe daquele tema, você vai discutir com seu grupo e vocês vão entrar num acordo sobre, tá, então o que a gente não sabe, o que a gente precisa descobrir para entender melhor esse tema. A parte de buscar novas informações, normalmente ela é feita entre a síntese provisória e a nova síntese, que é o seu estudo pessoal. E aí, depois, a construção de novos significados e a avaliação do processo, ela é feita na nova síntese, como eu tinha explicado antes. Então, essa espiral, ela vai seguir essa ideia de... Não sei por que nesse esquema está no anti-horário, mas, enfim. Vai seguir essa ideia e depois que você avaliar o processo, você volta a identificar algum outro problema, algum outro tema, e você fica nessa espiral e, como eu disse, os temas voltam eventualmente, certo? Tá. Eu falei um monte, mas e aí? Eu não expliquei como é que é a rotina ainda. Só falei como que é a metodologia, mas ela é meio confusa. Então, como que funciona a rotina e as aulas, os professores, as provas? Vamos entrar nisso agora, porque vai ficar mais claro. Basicamente, a gente tem 3 atividades principais na medicina UFSCar. A primeira delas é a situação problema, que basicamente é a abordagem mais teórica do curso. É a parte que você vai ver mais teoria e que você vai ficar separado. Então, as aulas não são feitas com a turma inteira. Normalmente, a nossa turma tem 40 alunos, mas os grupos são subdivididos em grupos menores, de até 10 pessoas normalmente. E aí é apresentado um caso fictício, uma historinha fictícia. Então, vai chegar lá na reunião, vai estar as 10 pessoas do seu grupo, o professor vai apresentar um texto para vocês, então, contando alguma historinha sobre algum tema específico, e aí sim vai ter esse primeiro momento de discussão sobre o que o grupo já sabe, né, dentro daquele tema, e o que o grupo precisa aprender melhor e precisa estudar melhor dentro daquele tema. Um momento em que toda a síntese provisória tem é a formulação de hipóteses e questões, as hipóteses sendo uma síntese desses conhecimentos apresentados pelo grupo, e elas não precisam necessariamente estar certas. Então, diversas vezes, em reunião, o grupo discute e fala, eu acho que é isso, e formula essa hipótese, e aí dentro dessa hipótese vão ser formuladas as questões que farão com que você aprofunde o seu conhecimento no assunto que está sendo discutido. E aí, esse segundo encontro, que normalmente depende do momento do curso que você está, mas ele pode ser dentro da mesma semana ou de uma semana para outra, mas enfim, um tempo depois, alguns dias depois, vocês têm esse segundo encontro, né? A gente tem esse segundo encontro, que nesse período de intervalo, você estuda as questões, você responde as questões que foram formuladas, né, seguindo fontes confiáveis e tal. E aí tem essa segunda discussão que você vai reavaliar o que foi apresentado na primeira. Então, o que estava certo, o que estava errado, o que faltou. E é basicamente assim que a dinâmica da situação-problema funciona. E aí, fechou aquele caso, respondeu todas as perguntas. Em seguida, vai ser apresentado um outro tema sobre o qual vocês vão, a gente, no caso, faz a mesma dinâmica. Então, essa é uma das frentes que a gente tem, que é a situação-problema.